Hoje de manhã, nós estávamos fazendo o nosso estudo. Estamos falando sobre fortalezas da mente, sobre a destruição dessas fortalezas, desse campo de batalha que é os nossos pensamentos. Aprendemos aqui que, lá em Provérbios 23, no versículo 7, Salomão diz que aquilo que o homem pensa é aquilo que ele vai ser, né? Então nós estamos buscando uma maneira de permitir que o Espírito Santo venha trabalhar nos nossos pensamentos, venha trabalhar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, de uma forma que os velhos padrões, os velhos conceitos, né, sejam renovados e as pessoas possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Porque o que faz o ser humano resistir à verdade é ele mesmo, né? O que faz o ser humano resistir até a sua própria libertação, a sua cura, a sua melhora de vida, é ele mesmo. Só nós podemos impedir de que as coisas de Deus venham acontecer na nossa vida. Então nós precisamos passar por essa renovação de mente, de pensamento, para poder viver uma vida abençoada no Senhor. E eu falava hoje pela manhã que uma das artimanhas do inimigo é fazer com que as pessoas não venham para a presença de Deus. Então o inimigo, ele cria muitas situações. Pais se aborrecem com filhos, filhos se aborrecem com os pais, esposas se aborrecem com os maridos, maridos se aborrecem com as esposas, pessoas se aborrecem umas com as outras, e você começa a ver as pessoas se impedirem de serem ministradas por Deus. As pessoas começam a fugir da presença de Deus, do compromisso com Deus, né? De estar assíduo na presença de Deus. E isso faz com que o inimigo continue endurecendo, dominando e controlando a vida de muita gente. E eu falei aqui hoje na escola dominical: resista, lute, faça o que for preciso, mas esteja na presença de Deus. Nós estávamos aqui orando pelos enfermos e o Espírito Santo falando ao mesmo tempo. E o Espírito Santo me falava para que eu falasse isso para a igreja, que não é nenhuma novidade, porque eu já falei isso muitas vezes. Quando você está num culto, muitas pessoas pensam que vir a um culto talvez seja só sair de casa e cumprir o ritual do domingo à noite de frequentar uma igreja, ou aqui ou em qualquer outro lugar, né? Ou qualquer denominação. Mas na verdade, quando você está num culto, quando você está numa igreja, há um mover espiritual que você não vê, que os seus ouvidos não ouvem, né? Que talvez o seu corpo não sinta, mas há um mover espiritual. E esse mover espiritual está fazendo acontecer coisas na sua vida. Enquanto você está louvando, cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo despedaçadas. Quando nós adorávamos aqui, que eu vi os anjos nas fileiras, eu achei que ia ser arrebatada aqui. E eu não vou falar para você que eu tive um dia maravilhoso, que os meus dias têm sido bons. Não, os meus dias são de dores, são de sofrimento, são de muita tristeza. Ver uma igreja adorando para mim hoje e ver os anjos junto foi muito forte para mim, porque foi Deus falando assim para mim: valeu a pena tuas lágrimas, valeu a pena a tua dor, valeu a pena você vir mais uma vez, valeu a pena você mais uma vez vencer, né, para estar aqui. Mas você não faça ideia do que Deus fez por você aqui hoje. Quando aqueles anjos da adoração, acabou a adoração, começou a chegar outros anjos, e Deus dizia: é por ela que eu mandei, é por ela que eu mandei. Então talvez você não tenha noção hoje, que enquanto você estava aqui, Deus deu ordem ao seu respeito, aos seus anjos, para livrar você nos caminhos, nas condições da sua vida. Então estar em um culto não é só sair de casa no domingo, é saber que tem algo liberado sobre a sua vida, que vai se cumprir, que vai ser ministrado sobre você, e que certamente, né, você vai ver as coisas acontecerem. Eu sei que às vezes as pessoas procuram, vamos dizer assim, que se façam coisas para agradá-las, para que elas fiquem dentro de igreja.
Mas nós não temos que agradar as pessoas é que têm que se agradar de Deus. As pessoas que precisam desejar a presença de Deus, aí nós vamos ver as coisas acontecer. Então, meu amado, ainda que os dias sejam maus, que sejam difíceis, que parece que as pessoas não perceberam isso ainda. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que as pessoas não perceberam que as coisas não estão boas. Parece que as pessoas ainda não se tocaram. Ainda tem muita gente dormindo que não acordou para ver que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Então, por mais difícil que seja, vença. Vença você mesmo, vença barreiras, vença obstáculos, vença o que for, mas permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus, porque o inimigo faz tudo para você não vir e você não receber aquilo que Deus tem preparado para aquele dia, para aquela hora, para o tempo que a Bíblia diz que se chama hoje. Hoje tem algo especial para você, tem algo especial para mim. Hoje tem alguma coisa acontecendo que vai mover os céus em nosso favor. Amém? Livro de Salmos, capítulo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Nós, quando lemos um salmo, nós sabemos que o salmo ele tem um teor muito poético, né? É muito difícil você ler um salmo e você não sentir a poesia, né, que emana das palavras de um salmo, porque os salmos eles eram cânticos, né, que eram feitos para as pessoas cantar para Deus nos templos, né? Os salmos eram escritos por pessoas que levavam até os levitas, para que os levitas ministrassem no templo para Deus. E os salmos eles eram a expressão da experiência das pessoas com Deus. Se hoje nós fôssemos fazer salmos aqui para chegar diante de Deus, nós teríamos muitas coisas para escrever num papel. E eu não sei se você percebeu que muitos salmos que você lê, que eram cantados no templo, eles não têm rima. Não é como a gente que aqui faz um poema ou faz uma música e você rima, né? Você coloca palavras que vão casando uma com a outra para formar esse poema, essa expressão poética. Os salmos não tinham, para nós hoje principalmente, é mais difícil ainda de ver. Eles não tinham necessidades de colocar uma, vamos dizer ali, ele ser analisado sintaticamente, vamos dizer, né? Fazer uma síntese ali da ortografia ou da literatura. Não, a importância do salmo era chegar diante de Deus com palavras que falasse: Deus, eu passei por isso e o Senhor agiu por mim. Estive nesse determinado momento e o Senhor estava lá, né? Aconteceu tal coisa e o Senhor veio em meu favor. O teor dos salmos é poder chegar diante de Deus e
falar que a experiência que teve com Deus foi marcada, não pela dor, pelo sofrimento, mas marcada pela vitória que Ele pode dar na vida do seu povo. Então, se hoje a gente fosse sentar aqui, pegar papéis e caneta e olhasse para as nossas vidas, nós poderíamos colocar muitos momentos que nós tivemos na nossa vida e que nós vimos as coisas acontecendo, e Deus estava lá, e Deus fez, e Deus providenciou, e o tempo passou, e passou aquele, veio outra história, e outros salmos podiam ser escritos. Mas nós não viemos aqui hoje para escrever salmos, nós viemos aqui hoje para reconhecer que, embora tenham momentos difíceis nas nossas vidas, embora tenham situações difíceis na nossa vida, isso não muda o fato de que nós servimos a um único e o verdadeiro Deus. Que não são as dificuldades, não são as lutas, não são as experiências que nós passamos que muda o fato de que Ele ainda é o Deus criador e sustentador dos céus e da terra. Se você olhar todos os salmos, por exemplo, se você vê um salmo de Asaf, ele escreveu num momento de uma ira pessoal, vamos dizer assim, porque ele ficou muito bravo, porque ele era um levita que vivia na casa do Senhor, que não saía da presença de Deus, que fazia tudo certo, e ele estava vivendo uma prova daquelas terríveis, e ele olhou para o ímpio estava vivendo muito bem, ele foi lá e escreveu. Ai, que raiva que me dá, eu estou muito bravo, porque eu faço tudo certo, eu estou sofrendo, eu olho para o ímpio tá vivendo bem, andando de carro zero, indo na balada, eu passei a noite inteira orando, estou aqui com as lágrimas molhando no chão, e o ímpio está lá, né, viajando de avião, e eu tendo que andar descalço, de chinelo. Aí de repente ele falou: mas pera um pouquinho, que loucura é essa? O que eu estou fazendo? Eu estou falando coisa de Deus aqui, que só de eu pensar já está me dando dores no meu rim, já está me incomodando aqui, porque não, Deus é muito bom para o seu povo. Então você vê, são muitas experiências, são momentos que você vive de indignação, são momentos que você vive de lutas, e esses homens que escreviam esses salmos, tinham suas experiências, que deixaram marcada que Deus sempre está presente nas nossas vidas, que Deus nunca se aparta da vida do seu povo. Por isso que eles foram escritos, e por isso que eles foram deixados para nós hoje, e por isso que pode passar o tempo que for, pode passar o céu, pode passar a terra, essa palavra jamais passará. Não tem como viver sem você crer, sem você acreditar que tudo pode passar, que tudo pode mudar. Eu vou voltar a falar para você, eu nunca vi na minha vida tanta força do mal como nós temos visto nesses últimos dias. Eu nunca vi uma força espiritual das trevas prevalecer tanto como nós temos visto nos últimos dias. Mas porque são os últimos dias dos últimos tempos, e os últimos dias vão ficar cada vez mais difícil. Então nós não podemos começar a olhar para a circunstância e desacreditar que Deus existe, porque na verdade Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus, independente das nossas dificuldades. Esse salmo que eu acabei de ler aqui, Salmo 84, ele foi escrito pelos filhos de Corá ou Coré. Mas tem algumas pessoas que dizem que na verdade esse salmo, ele foi escrito pelo próprio Davi, que levou para o templo, porque Davi amava ficar no templo e ver os levitas ministrando ao Senhor. Ele também era sacerdote, ele colocava sua estola sacerdotal e ele ia para adorar. Então pode ser, tem algumas pessoas que dizem que pode ser, mas sendo Davi ou sendo filhos de Coré, alguém passou por uma situação que fez com que essa situação física, literal, ela fosse cantada de uma forma espiritual, para hoje eu estar sentado aqui, você está sentado aqui, e entender que os momentos difíceis da nossa vida, por mais extenso que eles sejam, por mais demorado que seja para passar, vai passar, e nós vamos chegar no lugar que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Esse salmo, ele foi escrito por eles e conta a história de uma peregrinação. O que é uma peregrinação? Peregrinação é uma caminhada, né? Nós estamos aqui na terra peregrinando, né? Meu pai cantava muito, peregrinando pelos montes, né? Que é um hino. Meu pai cantava o dia inteiro isso, peregrinando pelos montes. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, que nós somos peregrinos porque nós estamos caminhando nessa terra
para chegar o momento de nós encontrarmos a Jerusalém Celestial, o lugar do eterno descanso. É isso que nós buscamos, né? Mas nós somos peregrinos, nós temos uma caminhada nessa terra. Amanhã, quando eu levantar, é mais uma caminhada. Depois de amanhã, é mais uma caminhada. A semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, é mais uma caminhada. Todos os dias eu tenho que dar os meus passos para a vida. Eu tenho que dar os meus passos para caminhar, para chegar em alguma situação, para chegar em algum lugar que o meu coração deseja. Eu acredito que todos que estão sentados aqui hoje, e que todos que buscam a Deus têm um desejo no coração. Se você não precisasse de que alguma coisa acontecesse na sua vida, você não estaria aqui hoje. Se tudo fosse perfeito na sua vida, você não estaria aqui hoje. Você está aqui hoje porque você sabe que você tem coisas que você precisa e que só Deus pode fazer por você, que você acredita que Ele faz, que você crê que Ele pode fazer. Foi por isso que você veio. Senão você tinha ficado em casa assistindo Fantástico, assando uma carninha, tomando uma cerveja, né? Batendo uma bola. Mas você veio porque você sabe que você é um peregrino, que amanhã tem uma caminhada, que a semana que vem vai ter outra, e que a nossa vida vai ser uma caminhada, uma peregrinação até o nosso coração ver a realização completa e total de vivermos eternamente em Cristo Jesus. Então, quando você levantar amanhã cedo, não esqueça que eu falei que você vai peregrinar amanhã, que você é um peregrino, que você vai colocar o pé na estrada da vida e você vai dar uma caminhada por dia de amanhã e você tem um lugar para chegar, amém? E esse salmo foi escrito contando a história de peregrinos. Quem eram esses peregrinos? Eram pessoas da Palestina e das regiões em volta de Jerusalém que iam para Sião, e eles iam para Sião para ter um encontro com Deus. Eles iam porque o templo do Senhor estava em Jerusalém e era para lá que eles tinham que ir para encontrar. Hoje eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, não preciso fazer nada, sentado em pé, deitado de joelho, andando, trabalhando, dirigindo, cozinhando, qualquer lugar e hora e momento, se eu quiser a presença de Deus, é só eu entrar, Ele está aqui. E as pessoas tinham que fazer uma peregrinação, passar por um caminho extremamente difícil para chegar até Sião e poder chegar diante de Deus e fazer a sua oferta de louvor, de adoração, de sacrifício, de pedido de perdão, e ter um minuto de presença de Deus, um minuto para dizer: Deus, eu estou aqui, Tu está me vendo, eu estou sentindo a Sua presença, eu posso saber porque este lugar é um lugar que representa a Sua presença. E as pessoas tinham que peregrinar. Hoje as pessoas só precisam dizer: Pai, e Ele diz: estou aqui. Ai, que foi, filho? Está aqui, você não precisa andar muito para encontrar Ele, você não precisa de pegar lugares difíceis para chegar. Mas no Antigo Testamento era assim. Se você viu o primeiro versículo, há um suspiro de alguém dizendo: Deus, como eu desejo a Tua presença, a minha alma está gritando dentro de mim, a minha alma está desejando a Sua presença, eu quero chegar, Deus, diante de Ti. Mas para eles chegarem lá, eles tinham que passar por um lugar que para chegar em Sião não tinha outro lugar. Não tinha helicóptero naquela época, não tinha avião, né? Só tinha uma maneira de chegar: passar por um lugar extremamente difícil, chamado Vale de Baca. Alguém já ouviu falar isso? Já ouviu? Tem Bíblia aí que fala. Bíblias mais antigas, de traduções mais antigas, fala sobre o lugar árido, fala que é o Vale de Baca. Não tinha como as pessoas chegarem em Sião, chegarem em Jerusalém, se não passassem por esse caminho. E esse caminho era chamado Vale de Baca. O vale é um lugar que fica entre montanhas, uma parte baixa, né? Estreita. E esse vale particularmente aqui não era nem um pouco agradável. Pode até ser que lá na Suíça, nessas grandes paisagens, você veja vales maravilhosos com rios, né? Com plantações verdinhas. Mas aqui não, aqui era deserto. Isso aqui era Oriente. E esse vale entre as montanhas era um lugar
muito árido, ou seja, seco, pedregoso, cheio de pedras grandes e pequenas, escuro e muito extenso. E todas as pessoas que queriam chegar, que tinham um alvo, que tinham um propósito, que tinham definido nos seus corações o desejo de ter um encontro com Deus, de chegar a Sião e ministrar a Deus, tinham que passar por aquele lugar. E aquele lugar chamado Vale de Baca significa Vale de Lágrimas. Tem muitas traduções, algumas dizem Vale da Amargura, algumas dizem Vales das Balsameiras, mas a palavra Baca significa realmente vale, ou seja, lugar de muitas lágrimas. E alguém que passou por essa peregrinação, que passou por essa estrada, que passou por esse vale, olhou para aquele vale chamado Vale de Baca, e olhou para as condições, para as dificuldades daquele lugar, e escreveu no papel que a nossa vida, essa peregrinação nossa aqui da vida, é como muitas vezes passar pelo Vale de Baca. Talvez você hoje esteja sentado aqui e tudo esteja bom na sua vida, mas Vale de Baca, eu vou falar para você, lugar difícil de andar. As pessoas iam passando por aqueles lugares e não tinha água, e elas tinham que ir cavando poços para poder tirar um pouco de água para saciar suas sedes. Algumas, quando chegavam, se tivesse tido chuva, até encontravam um pouco de água para saciar, mas era tão extenso, tão extenso, tão extenso, que eles sabiam que Sião estava lá, mas como era difícil de chegar. Era um lugar muito difícil de passar, era um lugar extremamente complicado de caminhar, de vencer, de passar os dias. Eu estava pensando hoje, quando a gente está cansado de viagem, não sei se você já fez uma viagem longa, e quando você chega em Cosmorama, você fala, oba, estamos chegando em Votuporanga, mas é os 18 quilômetros, mais 200 quilômetros que eu conheço na vida. Você já passou por essa experiência? Você vem vindo, você fala, Cosmorama, glória a Deus. Agora, Simonse, e não chega, e não chega, e não chega, vira 200 quilômetros, né? Você imagina essas pessoas passando por um lugar árido, pedregoso, escuro, extenso. Sabia que Sião estava lá, sabia que o seu projeto estava lá, que estava passando por aquele lugar, porque tinha um alvo, tinha um objetivo, e nunca saía daquilo, e cavava um poço aqui, e não saía água, e cavava um poço aqui. Se você tiver curiosidade, vai na internet e digita lá, imagem de Vale de Baca, você vai ver um lugar extremamente seco, arenoso, um lugar totalmente, topograficamente, né, vamos dizer assim, entre montanhas, geograficamente seco, um lugar onde não tinha possibilidade de uma pessoa conseguir sair rapidamente daquela situação. E alguém que peregrinou para aquele lugar falou assim, a vida é assim, a vida tem vales de Baca, a vida tem os vales das decepções, os vales das traições, os vales das tristezas, os vales dos abandonos, os vales das enfermidades, os vales das dificuldades familiares. A vida tem vales de Baca, lugares difíceis, árido, pedregoso, que você tenta caminhar e você, quanto mais você tenta andar, mais você machuca, mais emocionalmente você fere, mais pedras você pisa, mais emocionalmente você é afetado. E é extenso, parece que a batalha nunca passa, a luta nunca acaba, e você nunca chega no seu alvo e no seu objetivo. Alguém teve a ousadia de dizer, na vida existem vale de lágrimas. O vale que muitos de nós passamos na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, é igualzinho esse lugar aqui. Tem que passar e não tem como fugir dele. Não tinha como chegar em Sião. Falasse assim, olha, eu vou dar uma volta, eu vou dar um contorno, eu vou procurar outro caminho, eu não vou passar por esse lugar, porque esse lugar é muito difícil. Não tinha como. Todas as pessoas que iam para Sião tinham que passar ali.
Talvez você não entenda porque muitas vezes você para e cava poço, e não sai água, e você cava outro, e aí não sai água, depois você cava de novo, e nunca você sai dessa situação, mas você tem que cavar poço de novo, e você quer chegar no lugar, e as lágrimas continuam caindo, e é arenoso, é pedregoso, é difícil, dói, machuca, e não acaba, e você olha para... Você sabe que a tua bênção está lá, você sabe que a tua vitória está lá, mas você não consegue ver. Eu fiquei imaginando essas pessoas que passavam pelo Vale de Baca. Elas deviam estender os olhos e falavam: está ali, eu sei que eu tenho que caminhar mais um pouco, mas está difícil demais. Quantos aqui já não falaram: como está difícil? Como está difícil? Estava lá, não saiu do lugar. Sião não mudou de lugar. O desejo do coração daquelas pessoas que passavam ali pelaquela peregrinação, pelaquele lugar para chegar, ainda era o mesmo. Mas as dificuldades também estavam ali. E as dificuldades precisavam ser vencidas. Hoje o Senhor falou assim comigo: o Vale de Baca pode ser o lugar, que é o Vale das Lágrimas, que muitos podem desistir no meio do caminho. Que muitos podem dizer assim: vou parar por aqui e não vou continuar. Mas também pode ser o lugar onde muitos podem ficar muito mais forte do que já são. Também pode ser o lugar que as pessoas podem se tornar muito mais decididas naquilo que realmente querem para suas vidas. Porque para chegar em Sião e passar pelos pedregulhos, passar pelas pedras, tem que cavar poço, não era fácil. Sabe o que o salmista escreveu aqui? Feliz é o homem que quando passar pelo vale da lágrima, vai fazer dele um manancial de bênçãos a sua vida. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque a maioria de nós, quando passa pelo vale da lágrima, quando passa pelo vale da Baca, quando passa pelo caminho extenso, pedregoso, escuro e difícil de chegar, não faz o caminho de bênção, mas faz o caminho da derrota, do fracasso e da desistência. Todos nós somos peregrinos. Todos nós passamos pelos vales. Cabe a nós hoje decidir: eu vou até o fim, ou eu paro e desisto daquilo que eu desejo no meu coração. O salmista falou assim: ai Senhor, o pardal, né? Ele já encontrou ninho, ele já encontrou uma casa para ele, a andorinha encontrou ninho para si, e eu ainda estou nessa luta, Senhor. Eu ainda estou aqui batalhando para me conseguir chegar onde eu quero chegar. As lágrimas não param de cair, as dificuldades são imensas, as dores. Eu fiquei imaginando esse povo passando. Eu não tive muito tempo de ver a extensão desse vale, mas eu sei que ele era muito extenso e era muito difícil de chegar lá. Eu fiquei pensando nas pessoas dia após dia, tendo que com seus braços cavar os poços para poder se manter vivo naquele lugar. Eu fiquei imaginando as pessoas debaixo do sol quente, debaixo daquele lugar, naquele local árido, escuro, assustador, tendo que lutar para mais um dia, porque tinha mais outro e mais outro, esperando os dias se cumprir até chegar aonde desejava. Eu disse: somos nós, Deus. Essa noite vai ter cheio de gente sentada lá, que todo dia tem que cavar poço, que todo dia tem que fortalecer os seus braços, que todo dia tem que procurar água, que todo dia tem que vencer aquele dia, porque vem outro para ser vencido depois. Somos nós, ó Deus, somos o povo que passa pelo vale de Baca, mas que tem a certeza que o seu Deus fará aquele lugar um lugar de bênçãos na sua vida. Pode aplaudir, sabe por quê? Chuva no deserto não é muito fácil. Chuva no deserto não é uma coisa comum, não é? Até para nós aqui em Votuporanga é difícil chover. Você imagina chuva naquele local, né? Naquela terra seca, naquela terra árida. O que promove chuva? Promove chuva o quê? Subir água, é isso? E descer água. Como? Não era comum cair água ali. Então, os poços, para alguém passar na sua peregrinação e encontrar um poço com água ali, era extremamente assim, vamos dizer, em 1 milhão, uma chance. Está entendendo?
Mas o Senhor usou esse homem aqui, os filhos de Coré, ou o próprio Davi, para dizer o seguinte: não tem importância. Quando você estiver passando pelo vale da lágrima, quando você estiver passando pelo vale da dificuldade, da dor, da tristeza, né? Talvez até do abandono, da rejeição, do problema financeiro, não tem problema. O salmista disse assim: quando você estiver passando por ele, você pode se considerar abençoado, porque o Senhor vai fazer chover abundantemente sobre o seu vale. Agora você pode aplaudir Jesus. Eu queria chegar aqui. O Senhor fará que com abundância caia chuva sobre o seu vale. Ele vai poupar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele vai poupar teu sofrimento. Ele vai poupar teu esforço. Ele vai poupar quando você não aguentar mais, quando teus braços não aguentarem mais, quando você dizer: eu não consigo mais furar poço, eu não aguento mais furar poço. O Senhor fala: chove lá e enche os poços que já existem. Para nós, passar pelo vale das lágrimas não significa perdemos tudo, acabou tudo, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Significa que Deus estará ali, providenciando tudo aquilo que nós necessitamos. Eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, eu acredito que as pessoas que vão para um culto de domingo à noite, elas vão pelas suas casas, elas vão pelas suas famílias, elas vão porque as pessoas querem levar Deus para as suas casas, querem colocar Deus dentro das suas casas, e é por isso que as pessoas vêm para um culto de domingo à noite. E não adianta nada eu vir aqui falar um monte de palavra difícil e um monte de coisas, se você não levar para a sua casa aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. As mulheres estavam aqui sexta-feira, nós estávamos orando, e no final eu vi Deus colocando nas mãos das mulheres assim algo, que eu não vou falar o que, porque eu não quero confundir, mas Deus falou assim para mim: olha, fala para elas, quando elas chegarem dentro da casa delas, e elas passarem pela porta, elas lançarem o que Deus colocou nas suas mãos, porque é a bênção que Deus liberou sobre a vida delas. Irmão, isso aqui invadiu do poder de Deus. Deus colocou na mão das mulheres, eu vi, e Deus falava: chega na tua casa e lança, porque é a bênção que Deus já preparou e reservou para a sua vida. Se creram, se fizeram, eu não sei, mas quem fez pode ter certeza que a bênção foi colocada dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Estar aqui hoje é ter a certeza que Deus nos trouxe uma palavra que nos diz que ainda que a peregrinação dessa vida nos faça passar por esses vales até chegar aonde nós queremos, onde nós desejamos, nós podemos ser abençoados. Nós podemos continuar confiando no nosso Deus e ver a vitória completa. O salmista, ele anelava por aquilo que ele desejava. Ele tinha dentro dele um ardor, ele tinha dentro dele, vamos dizer assim, uma expectativa de ver realizado algo que era desejo do coração dele. Eu vou falar uma coisa para você: você tem uma expectativa aqui hoje, você tem um desejo dentro do seu coração, tem focado até onde você quer chegar, o que você quer viver, o que vai realizar o desejo do seu coração. Quantos tem aqui? Por favor, levante sua mão. Você pode até estar passando ou já passou, mas eu vou falar uma coisa para você: está reservado a sua experiência com Deus, porque Deus já preparou a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Não importa quanto escuro, quanto extenso, quão longo, quão difícil seja, o que importa é que Deus já preparou para você. Está lá, é como ele sabia: o Sião está lá, Sião está lá, está demorando, eu não consigo ver, mas eu vou chegar lá. Um dia eu li um livro, e hoje, quando eu estava preparando esse salmo, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, o Espírito Santo falou do vale de lágrimas hoje comigo. Um dia eu li um livro, e o autor escreveu assim, eu nunca esqueço o que eu leio. Pode passar, eu já tenho 50 anos, se eu li com 7, eu não esqueço. Eu nunca esqueço o que eu leio. E eu me lembro que a pessoa que escreveu aquele livro, ele disse o seguinte: que o Vale de Baca, que é um lugar, né, árido, pedregoso, escuro, de difícil passagem, que tinha que todo aquele esforço para conseguir passar por ele tinha algo que ninguém vê humanamente. Ele escreveu assim no livro dele: e aquele vale era infestado de demônios. Aí você pode falar assim: credo,
Lá vem a pastora de novo falando de demônio outra vez. E eu me lembro que quando eu li aquilo eu era muito imatura ainda. Eu não conhecia muitas coisas. Eu falei, ai credo, eu não vou ler isso não. Será que eles viam os demônios? E aí ele escreve quais eram os demônios. Infestado dos demônios que ficam na sua cabeça. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai conseguir de jeito nenhum. Você é muito fraco, você não consegue não. Olha aí, tuas forças estão indo embora. Você não viu que você não tem mais força para continuar? Esses são o infestado de demônio no vale árido, no vale seco, no vale pedregoso. São os demônios que falam uma coisa para você: desiste, porque você não vai ver realizado o que Deus preparou para a sua vida. Hoje eu lembrei disso. Hoje eu entendo na minha vida o que esse autor estava dizendo. É verdade, passar pelo vale das lágrimas não é só carregar sua dor, sua tristeza, seu sofrimento, suas dificuldades, enxugar sua lágrima de manhã e à tarde e à noite dormir com ela nos seus olhos. É você estar vulnerável a ter uma influência negativa para você desistir dos seus sonhos. Eu não fui ler nada para estar pregando aqui hoje. Eu estou pregando aquilo que Deus mandou falar para a igreja. Vale de barca não fica, passa e chega aonde Deus tem preparado para você. Oh Deus, como eu desejo a sua presença. Como eu anelo ver realizado em minha vida o meu desejo. Eu não sei o que você tem vivido, como você tem vivido, como está a sua casa, como está a sua família, mas eu sei como essa terra está. Eu sei como são as dificuldades desse mundo. Eu sei que como as coisas estão cada vez mais difíceis, nós estamos cada vez mais entristecidos com as coisas que estão acontecendo. E quando o salmista escreveu esse salmo, eu me coloquei muito nessa posição e coloco as pessoas que eu atendo, que eu aconselho, porque eu sei que as pessoas passam por dificuldades. Ele também se encheu de força, de ânimo e se encheu de uma esperança, que é aquilo que eu queria concluir essa ministração hoje. Eu não vou ficar falando muito tempo, está muito calor, eu sei que as pessoas estão cansadas, mas naquela extensão do momento difícil, que eles olhavam, sabia que Sião estava lá, mas não conseguia chegar, não conseguia ver. Ele disse assim: mas o meu Deus, Ele é sol e escudo, Ele é graça e misericórdia. Se fosse você, feche teus olhos só um pouquinho. Se fosse você, eu hoje devo ter cavado uns 50 poços para chegar aqui. Se fosse você que levantasse amanhã cedo e tivesse que peregrinar nesse caminho para chegar em algum lugar, porque você tem que peregrinar, você tem que chegar, mas que não fosse você entrar na garagem, apertar o botão para o seu portão automático levantar, mas se fosse para você colocar o pé nas pedras, literalmente, queimando do sol escaldante, e você tivesse que pegar uma enxada, uma pá, e você cavar, até quanto você aguentaria? Você não fez isso hoje, literalmente, mas você fez isso hoje, espiritualmente. Amanhã, segunda-feira, provavelmente, das 7:30 da manhã em diante, vai estar cheio de homens e mulheres que vão entrar nos seus carros, nas suas motos, que vão vestir suas roupas, mas que vão levar equipamentos espirituais para cavar poços, para minar água, até conseguir chegar no lugar que Deus tem preparado para você, meu amado. Estou cheio de pessoas aqui que vão sentar nos seus ares condicionados, confortáveis, nas suas cadeiras elegantes, mas que vão ter que espiritualmente caminhar sobre as pedras até ver a vitória completa na sua família. Vale não escolhe classe, Vale não escolhe profissão, conta bancária. Vale é o lugar que todos os peregrinos dessa terra que buscam o encontro celestial vão passar e terão as suas experiências e serão fortalecidos.
e aprenderão a confiar no seu Deus até chegar naquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu não sei você, mas é assim que eu me sinto muitas vezes, extremamente cansada debaixo de um sol escaldante, e alguma coisa dentro de mim me traz força para dizer, vai em frente. E para eles disseram assim, tá difícil, não tá nada fácil, mas eu posso ver o sol da justiça brilhando lá em Sião. Eu posso ver que o meu Deus, que é o meu escudo, está me aguardando para eu viver a vitória completa, em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Esse é o recado de Deus para você. Ainda que você passe pelo vale da tristeza, do vale da dor, do vale do inconformismo, da incredulidade, eu não sei qual é o vale. Ainda que você passe, você vai passar, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu só vou falar uma coisa para você. Estranhamente, coisa que só Deus faz: árido, escuro, extremamente difícil de atravessar, perigoso, extenso. Só que passos e passos e passos se encontrava uma planta chamada balsameira. E essa planta caía das suas folhas gotículas de um perfume que era um bálsamo, que no meio de toda aquela dor, todo aquele sofrimento, aquele bálsamo inebriava os sentimentos daqueles que estavam ali. Feche teus olhos. Hoje o Espírito Santo falou comigo. Esse bálsamo está sendo derramado nesses dias difíceis que você está passando. Esse bálsamo tem entrado pelas tuas narinas, e você sabe que é o cheiro da presença de Deus na sua vida. É o bom perfume que está alimentando a tua alma na expectativa de que você vai viver o melhor de Deus para você. Como que Deus cria algo tão grandioso no meio de um deserto, no meio de um lugar tão difícil? Plantas e plantas e plantas, caem gotículas que inebriam o ambiente para dizer: esse é o perfume, esse é o bálsamo que cura, esse é o bálsamo que sara, e ele está dentro de você, e você vai ser curado, sarado, restaurado, alegrado na presença do Espírito Santo de Deus, meu amado. Ainda no vale, ainda nas lágrimas, mas inebriado pelo bom perfume de Cristo na sua vida. Agora aplaude Jesus e toma posse, porque você vai passar por ele e vai viver a tua experiência e vai dizer: oh Deus, maravilhoso é poder estar diante de ti e na sua presença. Aleluia. Pessoal do louvor, tem gotículas caindo no seu coração. Tem gotículas trazendo esse perfume, esse bálsamo que inebria e que dá força para você ir em frente. Que nem tudo é tão feio, tão difícil, tão horroroso e tão dificultoso. Ainda no meio de tudo isso, tem algo que pode te trazer esperança. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o bálsamo de Gileade. Ele cura hoje, renovando suas forças, renovando seu coração, renovando sua fé, renovando sua esperança, e te mostrando que o sol e o escudo te aguardam para realizar o seu sonho. Fica de pé, meu amado. São mistérios que Deus faz, né? Como que Ele pode, no meio de tanto sofrimento, permitir crescer uma planta que cai gotículas que renovam as forças da pessoa pelo seu aroma. Que Deus maravilhoso é esse? Eu estou querendo dizer para você, meu amado, que ainda no meio de todas essas dificuldades, o bálsamo tem estado presente. É o que tem dado força para você continuar, que não tem permitido você desistir, que tem feito você renovar as forças para cavar de novo, para cavar amanhã outra vez, até que você chegue no local que Deus reservou para a sua vida.
Eu sei que tem gente que gosta de ficar olhando para os outros, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, porque o salmista anelou pela presença de Deus. Ele buscou a presença de Deus ali no meio daquela aridez toda, de todos aqueles buracos, de todas aquelas pedras, de toda aquela erosão. Ele desejou a presença de Deus. Disse: Deus, eu preciso te encontrar. O pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou o seu ninho, e eu quero teus altares, Senhor. Eu preciso dos teus altares. Quer ser renovado? Quer chegar? Esquece tudo agora e só busque a presença do Senhor em adoração. Eu já queria acabar um pouco antes, para que você possa adorar. Buscar a presença para você sair daqui hoje renovado, até que você conquiste o que Deus tem preparado para a sua vida. Peregrinos também adoram. Peregrinos dos pés machucados também adoram. Peregrinos cansados, entristecidos, também desejam a presença de Deus, anelam pela sua presença. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Homens que cavam poços também adoram o Senhor. Porque dele, por ele, mulheres que cavam poços, para ele, que andam em terreno pedregoso, também adoram o Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. No deserto, tem graça no vale de Baca, tem graça sobre a vida do povo de Deus. A ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Recebeu mais uma porção desse tesouro. Quão insondável, quando você não aguenta mais, Ele manda chuva. Juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. São revelados somente para o povo de Deus. Quão insondável, amanhã, seus o que foi revelado para você vai fazer diferença na sua vida. a ele a glória, a ele a glória.
glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Aleluia. Feche teus olhos, meu amado. Senhor, nós te damos graças pela sua presença. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir mais uma vez a sua voz. Uma voz que nos encoraja a continuar. Uma voz que nos encoraja a não desistir, mesmo que as lágrimas ainda estão caindo dos nossos olhos. Uma voz que nos encoraja a continuar lutando para chegar onde o nosso coração deseja. Obrigado por te ouvir hoje. Leva-nos em paz. Livra-nos do mal. Fortalece a cada um que está aqui esta noite presente. Que o Senhor possa nos coroar de graça e de misericórdia. Que o Senhor nos dê uma semana, Deus, de conquista e de vitória. Talvez muitos que estão aqui hoje possam chegar nos seus alvos, nos seus objetivos, depois de tanto cavar, de tanto sofrer nessa peregrinação. Que o Senhor nos leve em paz e que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dá um abraço ao seu irmão e fala para ele: tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Irmãos, não esqueça,